A fé dos homens. Olá, muito boa noite. Como sempre, na primeira quinta-feira do mês, estamos no espaço A Fé dos Homens, um diálogo entre religiões. No programa desta noite temos connosco a Elsa Correia Pereira, da Aliança Evangélica Portuguesa. É socióloga, também responsável pela área dos refugiados nesta confissão religiosa. Já nos vai explicar um pouco melhor como funciona. Também a Babita Suriacante, da Comunidade Hindu de Portugal, e também, que é enfermeira. Também vamos falar um pouco sobre isso. E também o professor Juan Ambrósio é professor na Faculdade de Teologia da Universidade Católica de Portugal, Universidade Católica Portuguesa. O tema escolhido para hoje, entre os nossos amigos de diferentes confissões religiosas, é a diversidade. Como é que as nossas religiões, as nossas confissões veem a diversidade? Eu vou falar em nome da Comunidade Bahá'í de Portugal. Começamos talvez pelo professor Juan Ambrósio. Seja muito bem-vindo. É um gosto estar aqui. É sempre um gosto também recebê-lo. Diversidade é um chavão talvez que abarca muita coisa. Sim. No campo da religião, como é que a Igreja Católica olha para a diversidade? A diversidade é uma nota importantíssima para a Igreja Católica. Ela tem que ser depois bem entendida e bem enquadrada, porque é um chavão onde cabe praticamente tudo. Uma coisa e às vezes o seu contrário, ou mesmo antagónico, e não é dessa diversidade que estamos a falar. E é uma questão que está hoje também muito na moda, não é? O chamado politicamente correto. Parece que se não são apresentadas perspectivas diferentes, a coisa não tem valor. Não é nesse âmbito, nesse enquadramento que nos situamos. E dito isto, é preciso dizer que a diversidade é tema maior, é nota fundamental, importantíssima, indispensável desta tradição religiosa que é o catolicismo. Até mesmo por se assumir como catolicismo, ou seja, uma certa dimensão de universalidade, tem que ter a nota da diversidade, sob pena de não poder ser católico, não é? Porque a catolicidade e a universalidade que se pretende com a nossa tradição religiosa, ou seja, com a proposta católica, porque há aqui outra gente também da família cristã, não é? Com a proposta católica, é uma nota que tem que incluir diversas sensibilidades, diversas culturas, e a questão da cultura não é um pormenor, é um pormaior, de facto, não é? E, portanto, verdadeiramente julgo que esta dimensão da diversidade é fundamental. Julgo eu que para qualquer tradição religiosa é o certamente para a tradição católica. E cada vez mais vivemos num mundo de facto global. Sim. E aproveito para chamar a Elsa à conversa, socióloga, também responsável da área dos refugiados da Aliança Evangélica Portuguesa. E de facto a questão dos refugiados é cada vez mais uma questão global e presente, e falamos do outro, da recepção ao outro, e portanto do outro que é diverso de nós. Exatamente. Contudo, apesar de referirmos muitas vezes a outras culturas, a outras nacionalidades como o outro, nas palavras do Evangelho, nós somos todos um em Cristo. E eu gostava justamente de começar por uma passagem que se encontra no livro do Novo Testamento, uma carta aos Gálatas, que diz: já não somos mais judeus, nem gregos, nem escravos, nem livres, nem simplesmente homens ou mulheres, porém somos todos iguais, somos um em Cristo Jesus. E os evangélicos trazem a centralidade do Evangelho e das boas novas de Jesus Cristo para todos, para todas as nações, para todas as culturas, embora diversos nas origens, não é? E com as migrações, como já referiu, cada vez essa diversidade não está confinada a uma fronteira de um país, mas existe cada vez maior mobilidade e não é uma questão reversível de todo. Portanto, temos de aprender a coexistir com a diversidade. E tal como diz aqui a carta aos Gálatas, aprendermos a sermos um na nossa fé em Jesus Cristo. Uhum. E pegando um pouco nas vossas palavras, falámos neste momento de tradições cristãs, a Igreja Católica e também a Aliança Evangélica, neste caso de Portugal. De facto, a humanidade é uma em Cristo, ou noutras confissões religiosas. Babita, é mesmo assim, a diversidade também entre as confissões religiosas. Exatamente. O que é importante para nós, hindus, é o caminho que nós percorremos, não é? Em direção à fé, seja ela
por Cristo ou por outra entidade. Nós somos uma religião monoteísta, mas acreditamos em imensos santos e acabamos por ser vistos como politeístas, mas no fundo não. Somos monoteístas porque Deus, para nós, é um. E acho que é muito importante podermos falar na diversidade e incluir outro tipo de confissões religiosas, porque tem a ver com os princípios, com os valores, não é? Com o caminho que nós percorremos, com a nossa espiritualidade, e podemos todos inserir numa sociedade, não é? Neste mundo cada vez mais global, todos têm direito e todos têm o seu espaço, respeitando cada um o seu, no que acreditamos, no fundo, não é? Aliás, o facto de estarmos aqui reunidos hoje e todas as quintas-feiras, as primeiras quintas-feiras do mês na Antena 1, há este diálogo, esta conversa entre diferentes religiões, é também em si um sinal de diversidade, que aliás Portugal é um exemplo em todo o mundo deste diálogo entre as várias confissões. Recordo a visita do Papa Francisco o ano passado, durante as Jornadas Mundiais de Juventude, e todas as confissões receberam o Papa e tiveram direito a uma audiência e conversaram, e daí o todos do Papa Francisco, e portanto, mais do que nunca, todas essas palavras fazem todo o sentido. Eu julgo que se me é permitido interromper, peço desculpa. Até porque temos aqui o especialista em teologia, portanto corrija-me. Não é disso que se trata, mas dizer que esta questão da diversidade é certamente uma questão religiosa, não tínhamos dúvida disso, mas é uma questão humana por excelência, não é? Joga-se aqui o futuro da humanidade, não tenho dúvidas acerca disso. Ou seja, os desafios que enfrentamos como a humanidade só podem ser respondidos, julgo eu, se soubermos dialogar uns com os outros e construir um futuro em comum, não é? E essa é uma das dimensões muito, muito importantes da diversidade religiosa. Eu diria que se calhar poderíamos falar em 3 níveis de diálogo, entre outros destacaria 3. Um primeiro nível, o diálogo cultural, ou seja, conhecermos-nos uns aos outros, não é? Porque muitas vezes o nosso olhar para o outro está marcado por preconceitos, por lugares comuns, por coisas básicas que depois no fundo não são assim. Que é só devido ao desconhecimento. Exatamente, ao desconhecimento, e portanto esse diálogo é importante, conhecermos-nos uns aos outros abertamente naquilo que nós somos. Um segundo nível, diria eu, jamais no âmbito do religioso / teológico, ou seja, quando falamos em Deus, quando falamos na nossa fé, o que é que estamos a dizer, o que é aquilo que podemos partilhar, o que é aquilo que nos separa, que nos distingue uns dos outros sem qualquer tipo de problemas, e esse diálogo não pode também faltar. Não com o objetivo de, vou dizer isto ainda que isto possa ser polémico, de converter o outro, não é? De fazer com que o outro se chegue à minha perspectiva. Julgo que isso mata o diálogo à partida, mas este diálogo sincero de que descobrir como o outro acredita, e nesse descobrir como o outro acredita, aprofundar o meu acreditar, que é distinto do acreditar do outro, mas é um acreditar importantíssimo. E o terceiro nível é o que é que podemos construir em conjunto nesta sociedade. Este mundo é plural, é poliédrico, para utilizar uma imagem que o Papa Francisco utiliza muito, não é? E no mundo onde, por um lado, se fala na diversidade, mas esta diversidade é tão encostada à polarização, ou seja, a situações de entrincheiramento em que cada um se fecha na sua trincheira e já não é capaz de dialogar com o outro. Então talvez aí as religiões possam desempenhar um papel fundamental, respeitando-se mutuamente, e nesse diálogo dizer como é que cada um, a partir da sua identidade, sem querer através de de convencer o outro, não é? Um proselitismo de convencer o outro, como é que cada um, a partir da sua identidade e aprofundando a sua identidade nesse diálogo, pode construir um futuro comum que seja uma casa para todos. Esse é o sonho que o Papa Francisco tem partilhado naquele texto da Fratelli Tutti, esse texto onde ele partilha esse sonho de uma única humanidade, cada um a partir da sua identidade, mas construirmos uma casa comum, um lar comum. E eu vou aproveitar as suas palavras para dar um pouco da visão da fé Bahá'í, da comunidade Bahá'í, e com uma breve citação das Escrituras Sagradas Bahá'ís, que diz: ó Senhor Deus, sejamos como ondas do mar ou flores de um jardim, unidos em harmonia através das graças do teu amor. E de facto isto é uma imagem muito forte, que no fundo
Nós seremos, cada um de nós, dos 4 que estamos aqui, somos uma gota ou uma onda no mesmo oceano, somos o ramo de uma mesma árvore, ou somos a flor do mesmo jardim. Cada um de nós, imaginemos, o professor Juan é uma rosa, a Elsa é uma tulipa, a Babita, por exemplo, podia ser um nenúfar, eu poderia ser um cravo, por exemplo, mas todos nós fazemos parte do mesmo jardim e todos nós provimos de Deus e de facto lutamos pelo mesmo objetivo. Lutamos é uma palavra um pouco forte, mas acho que se enquadra. Todos nós desejamos de facto esta unidade da humanidade, porque a família humana é a família de Deus e, portanto, às vezes essa divisão que se fala, de facto a palavra diversidade começa também por mas é exatamente diferente e não podemos ter medo também das diferenças, como o professor Juan referia. Dentro de cada comunidade, como é que é promovida a diversidade? Se calhar, Elsa, vamos a si agora. Antes só de passar a sua questão, deixe-me só completar aqui um raciocínio da parte do professor Juan, que eu acho que é importante falar na questão da casa comum, e acho que há assuntos que todas as religiões, qualquer que sejam, a bem da humanidade, podem e devem trabalhar juntos. A paz, a proteção do ambiente, a solidariedade para com os mais desfavorecidos, o direito à saúde, os direitos humanos. E quando conseguimos juntar pessoas com fé diferente para fazer um caminho no sentido destas questões que são comuns à humanidade, é uma grande vitória de toda a humanidade. Passando à diversidade internamente em cada comunidade, neste caso nas igrejas evangélicas. E digo no plural porque as comunidades evangélicas são diversas na sua gênese por si. Portanto, vêm da Reforma Protestante, mas são de matriz congregacionalista. O que é que isto significa? Que não tem uma hierarquia vertical que dirija todas as comunidades, mas cada uma tem autonomia local para as suas decisões, ainda que as linhas doutrinárias e teológicas possam ser aproximadas. Mas divergem entre si. Daí a ser mais correto até dizer as igrejas evangélicas do que a igreja evangélica. Então, há pequenas diferenças que sabemos respeitar dentro das comunidades evangélicas em relação, por exemplo, à liderança dos homens ou das mulheres, e na investigação que eu tenho conduzido tenho-me apercebido disso. Outras questões mais litúrgicas, mais de estilo musical, que têm a ver com a própria celebração, mas sabemos conviver nessa diversidade. E quero salientar que dentro de uma comunidade evangélica e dentro de todas as comunidades, penso eu, por exemplo, saber fazer pontes entre gerações, os mais velhos e os mais jovens, que têm uma visão da vida completamente diferente, embora possam manter a mesma raiz em Cristo. Saber fazer essas pontes entre gerações, entre homens e mulheres, entre pessoas de nações comuns, que também cada vez é mais comum, como já falámos, termos pessoas de várias nações na mesma comunidade, estilos de música diferentes e haver lugares para todos. Todos louvam ao Criador, mas haver lugar para esses estilos de música diferentes, estilos de adoração, instrumentos musicais diferentes, por exemplo, e como já falámos aqui também, evitar estas polarizações. Os mais velhos, os mais novos, os daquele país, os do outro país, os mais escolarizados e os menos escolarizados, mas construir contextos em que todos possam contribuir de alguma forma. E as comunidades evangélicas também são muito propícias a isso, a todos colaborarem, porque são muito abertas ao voluntarismo. Portanto, todos podem desempenhar a sua função, quer servir uma refeição, quer a preparar a decoração ou a casa da celebração, quer no ensino da teologia, quer no ensino às crianças, quer na oração, quer no evangelismo. Então, uma diversidade de tarefas também dá oportunidade a muitos de participarem. E assim se vai fazendo o caminho. Babita, de facto é assim também na comunidade hindu.
todos participam, todos têm o seu papel, todos são diversos, mas o fim é comum? Sim, é muito semelhante e eu identifiquei-me muito no que a Elsa disse, porque nós na nossa comunidade também somos muito apologistas desta relação entre os mais velhos e os mais novos, porque os mais velhos têm uma experiência que nós mais novos não temos e aprendemos muito com eles e eles também fazem questão de nos ensinar e de nos passar todas as mensagens. Temos, por exemplo, uma comunidade de jovens que começa agora a crescer com ideias inovadoras que são apoiadas pelas pessoas mais velhas da nossa comunidade, que é ótimo. Eles trazem ideias frescas, não é? E onde depois todos acabamos por participar. Nós ainda a semana passada terminámos uma celebração de 7 dias onde tivemos um guru que nos veio ler um livro importante na nossa religião, que é o Srimad Bhagavad Gita, e durante esses 7 dias estivemos centenas de pessoas reunidas toda a tarde a ouvir o guru. Havia toda uma preparação da sala, do auditório, de todos os rituais, porque nós temos muitos rituais e é preciso preparar tudo isso. Depois todas as pessoas jantavam lá, portanto celebrávamos tudo, todos em conjunto e havia lugar para toda a gente. Havia lugar para ouvirmos, para nos sentarmos e para aprendermos os ensinamentos do guru. Havia lugar para trabalharmos, para preparar. Havia lugar para servir as refeições. Havia lugar para convivermos, para dialogarmos, para trocarmos ideias. E a nossa religião é muito diversa, começando pelos trajes, passando pela nossa alimentação, as nossas especiarias, os nossos sabores, as nossas músicas também. As nossas missas são muito cantadas, muito entoadas, dançamos durante as celebrações e, portanto, é muito diverso, mas conseguimos, cada um com os seus conhecimentos, cada um com as suas particularidades, unirmos-nos e celebrarmos, no fundo. Sim, falando um pouco da comunidade Bahá'í, e de facto, pelo que interpreto da palavra dos meus 3 amigos esta noite, aliás, de facto, a religião é cada vez mais uma casa comum que acolhe, nunca repele ninguém, todos são bem-vindos. E o que Elsa estava a referir no campo da educação, de facto, é muito interessante. Dentro da comunidade Bahá'í, há programas específicos para crianças, para pré-jovens, que é aquela idade, de facto, diz tudo. Começam ali nos 6, 7, 8, 9, 10 anos, cheios de energia, querem fazer coisas, mas às vezes não sabem muito bem, precisam de ser um bocadinho encaminhados. Portanto, há atividades para pré-jovens. Depois falamos nos jovens propriamente ditos, que já têm outra maturidade e que já conseguem fazer programas sociais e de acolhimento e de apoio a outros na sociedade. E depois temos, de facto, o programa para os adultos, mas que todos juntos constituem a comunidade Bahá'í. Mas, de facto, têm esta segmentação, digamos. Está-me a lembrar, por exemplo, no caso da música. Há orações Bahá'ís mais clássicas, digamos, entoadas de uma forma mais clássica. Temos orações em hip-hop, temos orações em rap, portanto, em rock, em todas as expressões musicais. Portanto, isto também é uma forma de diversidade. Ou, por exemplo, em algumas comunidades, em alguns países, há um grupo que diz o grupo de teatro e de música, que no fundo é uma espécie de programa de entretenimento que pretende expressar algumas mensagens. Cada música ou dança tem um tema específico, como a igualdade de direitos entre o homem e a mulher, a abolição dos extremos de pobreza e riqueza, a abolição da violência na família, não apenas para a mulher, na própria família. E depois, no final destes espetáculos, temos danças de vários países e de várias culturas. Uma dança hindu, por exemplo, temos uma dança havaiana, temos uma dança persa, temos tradições mais europeias, como uma dança austríaca ou alemã, e depois, no final, todos se unem no Jardim da Humanidade. E, portanto, no fundo, de facto, a comunidade Bahá'í, eu lembro-me, houve uma vez numa gravação que o padre Peter Stuhl, da Igreja Católica, dizia: vocês são muito bons na unidade. Unidade é com a comunidade Bahá'í de Portugal. E eu achei piada ao comentário do padre Peter Stuhl, que costuma estar connosco às quintas-feiras, e esperemos que daqui a um mês volte a estar connosco. E achei de facto muito interessante esta visão também de outra confissão religiosa em relação à comunidade Bahá'í de Portugal.
Portanto, a professora Juan, de facto é assim, as comunidades são. Vamos só símbolo de combinar uma diversidade. coisa, deixar os títulos para a academia aqui. Então é o Sou Juan, a Elsa, a Babita e o exatamente, Pedro. Exatamente. Esse não é o lugar deles aqui. Esta comunidade também passa por isso. Sim, esta nota da diversidade é identificativa. Agora falaria num primeiro momento da comunidade cristã, enquanto tal. Até diria uma nota teológica e uma nota histórica. A nota teológica que decorre da encarnação, não é? Do acreditarmos num Deus que encarna, o que quer dizer que o cristianismo tem que ter sempre a marca da encarnação, se quer ser cristianismo. E a encarnação não é a encarnação dos 2000 anos atrás, é em cada momento da história, em cada geografia, em cada cultura, e isso é bom de ver. Leva-nos logo, situa-nos logo no âmbito da diversidade como nota constitutiva da própria identidade do cristianismo. A nota histórica, se calhar, imaginem para o próprio início do cristianismo, quando houve aquele conflito, sabemos-lo bem, entre Pedro e Paulo, não é? Os cristãos, para serem cristãos primeiros, têm que se circuncidar, porque eram alguns que vinham da comunidade judaica, sim, não, e a decisão daquele grupo de apóstolos reunidos foi: não, os dois caminhos são legítimos. Há uma proposta para aqueles que vêm do mundo judaico, mas há uma proposta para aqueles que vêm do mundo gentílico, não é? E os dois caminhos são legítimos, e a opção foi pelos dois caminhos, não dando primazia de um sobre o outro. Depois sabemos que ao longo da história às vezes uns têm primazia sobre os outros, mas a opção primeira foi pela pluralidade dos caminhos. Se me permitem uma terceira nota, para ver como é que esta identidade tem sido, por exemplo, declinada no atual pontificado do Papa Francisco, não é? E a maneira como ele julga que a Igreja é desafiada a desempenhar a sua missão no mundo de hoje, esta constante necessidade de ela se renovar, digamos assim, para poder cuidar melhor da casa comum e do humano comum, digamos assim. E aqui chamo dois textos fundamentais que ele escreveu, a encíclica Laudato Si e a encíclica Fratelli Tutti, não é? Onde ele convoca os cristãos para fazerem esse trabalho, mas em diálogo com todas as outras religiões. Aliás, é interessante que em todos estes textos surgem capítulos dedicados ao diálogo entre as religiões, porque é fundamental a construção deste mundo em comum, não é? Se me permitem só uma breve nota, há pedaço, Pedro, dizias que todas as religiões se abrem, não é? É assim que são as tradições religiosas, é assim que deveriam ser. E isso faz parte, de facto, se calhar é um dos critérios para aferir a fidelidade de cada tradição religiosa. Infelizmente sabemos como nem sempre este clima bom, este ambiente bom que temos aqui entre os quatro acontece entre as nossas tradições religiosas, e isso indica que é os processos de conversão que cada tradição religiosa tem também que desenvolver no seu interior para juntos nos aproximarmos mais daquilo que é o destino de humanidade, e insisto nesta ideia, como é que cada um, a partir da sua identidade, pode contribuir para esse destino comum de uma humanidade comum. Ao longo desta noite nós temos estado a falar, vários de nós já falaram da história da religião e das outras confissões religiosas. De facto, Elsa, isto é fundamental, conhecer também a história da outra confissão religiosa para não dizer à partida eles estão errados porque eu não os conheço, se calhar. Exatamente. Uma coisa que eu própria tenho defendido quando participo em alguns destas reflexões sobre a fé e a humanidade é justamente uma questão que eu chamo literacia religiosa. Ou seja, falta muito. entendermos as tradições dos outros, até para não, sem querer, ferirmos alguma suscetibilidade. Por exemplo, para não alimentarmos preconceitos, para sabermos desmontar estereótipos, para vermos o outro, seja lá que fé ele tiver, como um ser humano que precisa de pertencer a uma comunidade como todos nós. E isso está no ADN humano. Também referir em relação, queria deixar aqui esta nota, e porque este ano nós completamos 50 anos sobre a Revolução dos Escravos, sobre o 25 de Abril, que abriu em muita porta para o reconhecimento das minorias religiosas em Portugal,
queria deixar essa nota. E que, de facto, como já dissemos aqui, Portugal é um exemplo nesta questão do diálogo interreligioso. Aliás, por exemplo, o CAICID tem aqui a sua sede. E há iniciativas. Há uma iniciativa do nosso estimado engenheiro António Guterres, quando ele era alto comissário para os refugiados na ONU. Em 2012, ele convocou principais líderes das comunidades religiosas mundiais e fê-los refletir e trazer dos seus escritos sagrados, cada um deles, certos que refletissem como todos devemos acolher os estrangeiros e os refugiados. E saiu uma declaração muito bonita que está acessível na internet e que todos devem ler. Por exemplo, recentemente o município de Odivelas ganhou um prémio internacional por causa da sua Carta das Religiões, integrando a sua diversidade no município. Então, são notas que o nosso país tem dado passos para fazer todas as pessoas viverem em paz. E lembrar estas notas também dos nossos cidadãos e portugueses e do nosso país em respeito com todos. Elsa, de facto, estava a referir vários pontos, como a Carta das Religiões do município de Odivelas, ou a iniciativa de António Guterres enquanto era alto comissariado para as migrações na ONU. Babita, em Portugal, e já que de facto estamos nos 50 anos da Revolução dos Escravos, do 25 de abril de 1974, que veio abrir muitas portas também às confissões religiosas, porque de facto antes a igreja oficial era a Igreja Católica e as outras tinham que viver um pouco na escuridão. E eu lembro também que o professor Marcelo Rebelo de Sousa, na tomada de posse do seu primeiro mandato, que foi na Mesquita de Lisboa, recebeu todas as confissões, incluindo naturalmente a comunidade hindu. Portanto, é uma história também de 50 anos de acolhimento em Portugal. De acolhimento. Eu falo na primeira pessoa. Eu nasci em Moçambique e os meus pais vieram para cá quando eu tinha 2 anos, portanto eu cresci em Portugal e sempre me senti muito acolhida em Portugal. Nós viemos com uma cultura completamente diferente, nós somos vegetarianos, os meus pais sabiam falar português, mas enfim, as nossas tradições não são propriamente as tradições ocidentais. A língua que falamos em casa é o Gujarati, porque mantemos a nossa língua materna e falávamos muito pouco português. A minha irmã era mais velha, estudava em Moçambique numa escola portuguesa, mas mantendo sempre as nossas tradições hindus em casa, mas nunca houve problema aqui em Portugal para nós nos sentirmos bem, ou seja, conseguimos, e ainda hoje eu faço isso com os meus filhos em casa, falamos Gujarati, comemos comida indiana, tradicional indiana, festejamos todos os nossos festivais, os nossos dias sagrados, sempre em simultâneo, não é? Com as tradições portuguesas, que são aqueles que são aprendidas na escola, que eu vivi, que eles vivem, e de uma forma muito harmoniosa. Quando, por exemplo, o Diwali, que é o festival mais importante para nós, é como se fosse o Natal em termos de importância. Não celebramos nesse dia o nascimento de Jesus Cristo, celebramos a chegada de um rei à sua terra natal, 14 anos depois de uma grande epopeia. Portanto, é um dia muito, muito importante. Na Índia, quando há as férias, portanto, nós aqui estamos em época de aulas, nós temos direito a esse dia, portanto, eu posso pedir para não ir trabalhar e os meus filhos não irem à escola e as faltas estão justificadas, o que é muito importante, porque podemos celebrar em família. Eu faço questão de, por essa altura, ir às escolas dos meus filhos com atividades indianas, hindus, portanto, relativas, contar a história e fazermos atividades lúdicas em relação a isso. Nós temos muitos doces, muitas comidas tradicionais dessa época e eu levo para as escolas, levo para os meus locais de trabalho para partilhar com todos os meus colegas e, portanto, é muito bom estarmos fora do nosso país, né? Não sendo a Índia, eu nasci em Moçambique, mas pronto, não estando no nosso país, podermos sermos livres, podermos mostrar quem somos e podermos também acolher
o que o país e o que as suas religiões têm para nos oferecer, não é? E esta complementariedade é fantástica. Eu sinto sempre, nós nunca tivemos problemas em nada, em estudar, formámos-nos, sempre fomos muito respeitados, também sempre respeitámos, que eu acho que o povo hindu também é um povo muito discreto e que, portanto, os nossos princípios têm muito a ver com a tolerância, com o respeito, com a solidariedade e, portanto, são valores que se enquadram em qualquer sociedade. E isso trouxe vantagens. E obviamente que com os 50 anos do 25 de Abril eu não conheço o mundo antes, não é? Mas acredito que não tenha sido nada do que é hoje, mas é uma honra poder, por exemplo, continuar em Portugal, os meus filhos crescerem, os meus filhos sabem falar Gujarati, porque nós na comunidade temos aulas de Gujarati desde os 4, 5 anos. A minha filha pequenina participa em atividades na comunidade. Sabemos, portanto, praticamos tudo e ao mesmo tempo estudamos em português. Falamos em português, temos amigos portugueses, mas mantemos as nossas tradições. Mas isso é muito difícil. É um trabalho muito árduo que é feito em casa e daí os mais velhos serem muito importantes nas nossas vidas, porque são os nossos avós e os nossos pais que nos incutiram isto e que hoje em dia, com esta aceleração das tecnologias e tudo isso, é muito difícil dizer aos meus filhos, por exemplo, que para falar com os avós têm que falar em Gujarati, não podem falar em português. Não é? Mas é interessante, é um desafio. Sim. E essa questão das escolas, de facto, é também muito interessante. E, de facto, em Portugal, mais uma vez, um exemplo, talvez a nível mundial, as crianças poderem dizer abertamente: eu sou Bahá'í, eu sou hindu, eu sou evangélico, eu sou cristão, eu sou muçulmano, eu sou budista, e poderem, de facto, ter direito aos seus feriados durante o seu calendário escolar. Babita, estavas a falar na questão da comida. Eu estava-me a recordar de um evento que aconteceu há alguns anos com o grupo de trabalho interreligioso do antigo ACD, na altura, em que cada confissão levava algo cultural gastronómico e, de facto, a tenda dos hindus era a mais requisitada. Porque será? E era, de facto, muito interessante essa questão, também pelo estômago, digamos, haver diversidade. E lembrei-me também de outro livro muito curioso que se chama Comer Como Deus Manda, talvez o Juan conheça, em que, de facto, é explicado como é que as diferentes confissões religiosas entendem a gastronomia e o facto de não poder comer carne de porco, ou não poder comer carne de vaca, ou não poder comer carne por si só, há uma razão histórica e cultural e que deve ser conhecida e nunca afastada. Eles são estranhos, eles não comem carne. Não, o caminho nunca será por aí. E em relação a esta questão da cooperação, há outra citação de Baha'u'lláh, que é o fundador da religião Bahá'í, que diz que a humanidade deve ser vista como um corpo humano. Os braços, as mãos, as artérias, as veias, o estômago, o fígado, todos eles trabalham em conjunto e nunca nenhum deles trabalha contra o outro. Nenhum deles consome os recursos do outro. E de facto na humanidade é isso. Cristãos, hindus, muçulmanos, bahá'ís, budistas, todos eles convergem para o mesmo objetivo, que é a melhoria da humanidade. E não interessa se é bahá'í, se é cristão, se é muçulmano. É uma pessoa que acredita em Deus e que pretende a melhoria da humanidade e o bem de todos. Portanto, no fundo, eu acho que esta é a grande mensagem do programa de hoje. Juan, a diversidade é inevitável. Inevitável. Mas julgo que não devemos olhar para ela como só a partir da perspectiva da inevitabilidade, que o é. Mas eu acrescentar-lhe aí outra nota que é desejável. Se ela não fosse inevitável, devia ser desejável. E se calhar é as duas coisas simultaneamente. Ou seja, porque saímos todos enriquecidos com essa diversidade. Há uma nota que se diz em relação, por exemplo, à reflexão teológica, no diálogo interreligioso, que a teologia ou as diversas perspectivas teológicas devem fazer aquilo que se chama a hermenêutica da fronteira. Palavrão estranho para dizer o que é isto, a hermenêutica da fronteira. A fronteira, estamos nós habituados, é algo que separa. Pode ser, mas
simultaneamente é algo que une, não é? Ou seja, algo que garante que há ali dois territórios que não são a mesma nação, portanto garante-se a identidade, mas põe as duas nações em contacto uma com a outra. É essa hermenêutica da fronteira que aqui perfilha, ou seja, do conhecimento do outro e deixar que eu saia enriquecido com o conhecimento do outro, porque o outro, com a sua sensibilidade, ao longo de anos de história, de milénios de história, foi tendo perspectivas do real que porventura eu não tenho devido à minha história e à minha tradição. E, portanto, eu posso sair enriquecido mesmo na minha identidade religiosa com essa perspectiva. E eu também gostaria de sublinhar os 50 anos do 25 de Abril, acho que é uma nota que devemos destacar ao longo das celebrações deste cinquentenário, não é? Porque é importante, de facto, e que há uma certa maturidade das tradições religiosas, e a Igreja Católica também teve que fazer esse caminho e esse passo de lutar pelo direito de eu existir, mas lutar também pelo direito que o outro exista. E se for preciso dar a cara para que o outro possa existir e possa existir na sua verdade e na sua identidade. Isso é sinal de uma certa maturidade, ainda bem que estamos nessa linha. Elsa, porque temos estado a falar de palavras bonitas, diversidade e de como todos devemos trabalhar em conjunto, mas o caminho é difícil. É isso mesmo. Portanto, gerir a diversidade dá trabalho. E tal como dizia o Juan, que a diversidade é desejável, a diversidade significa que nós vivemos em democracia, onde há espaço para todos, que não vivemos num regime opressivo que é uno, que é mono. Portanto, mas de facto esta diversidade garantir que todos têm a voz, que todos têm o seu espaço, que todos podem ter liberdade de expressão dentro das suas tradições religiosas. De facto, esta gestão da diversidade é difícil e é uma aprendizagem contínua que exige a todos, Estado, confissões religiosas, os crentes, um esforço de unidade e de ver o outro como ser humano. Queria também terminar ou deixar aqui duas notas do Evangelho. Jesus também celebrou muita diversidade, a começar na sua genealogia, onde estão inseridas mulheres e, por exemplo, Ruth, que acabou por estar nos ascendentes de Jesus e que era moabita. E, portanto, existe muita diversidade. Jesus também teve diálogos com uma mulher samaritana, o que poderia na altura ser polémico. Então Jesus fez este caminho no sentido da diversidade, como um exemplo para todos nós. Babita, falando um pouco das dificuldades, já percebi que a vossa integração foi muito fácil em Portugal, também o caminho dos teus filhos na escola e noutras dimensões da vida, mas de facto a comunidade hindu é muito discreta. Sim. Eu acho que é uma característica, talvez porque sejamos um povo que já passou assim, por fases muito difíceis, não é? Há toda uma história para trás, de esforço, de dedicação e, portanto, acabamos por ser uma comunidade discreta, mas já com bastante visibilidade, não é? Mas eu acho que assenta muito nisto. Nós não precisamos de grandes coisas para mostrar quem somos, não é? Porque a nossa essência, não é, acaba por atrair, por exemplo, nós temos alguns templos em Lisboa, outros também no Porto, principalmente, mas em Lisboa temos, e o templo principal, a comunidade hindu, é aberta a todas as pessoas. Nós temos rituais e orações de manhã e de noite todos os dias, onde todas as pessoas podem ir e participar ativamente, não só assistir. Pronto, claro que há coisas que são muito específicas, rituais que são muito específicos e teremos que ser nós, porque também temos que entender o que estamos a fazer. Não podemos fazer só por fazer, temos que perceber exatamente porque é que fazemos determinado ritual e determinado passo. Mas a comunidade já começa a ser muito aberta a toda a gente. Nós, por exemplo, temos aulas de português para cidadãos estrangeiros, o yoga, temos muitas aulas de yoga que são abertas a todas as pessoas, temos professores de yoga que não são hindus, que não são da nossa religião, que lá vão dar aulas, portanto
acabamos por, a pouco e pouco, ir abrindo as nossas asas, não é? E dando espaço também para todos, mas numa perspectiva muito pacífica. Eu acho que nós somos um povo muito pacífico e isso é uma característica que nos orgulha também. Eu, antes de pedir uma nota final a cada um, muito breve, e falando de oração, como a Babita estava a referir, vou ler uma oração Bahá'í, que pode ser feita por qualquer pessoa, que diz: há quem remova as dificuldades a não ser Deus. Diz: louvado seja Deus, Ele é Deus. Todos são seus servos e todos aquecem ao seu mandamento. E de facto aqui o ênfase é na palavra todos. Sejam cristãos, sejam bahais, sejam hindus, sejam budistas, sejam muçulmanos, todos são servos de Deus. Juan, fazendo uma ronda final muito brevemente sobre os sentimentos sobre a diversidade. Eu acho que é, de facto, uma riqueza esta humanidade poder se expressar a partir desta diversidade. Diversidade que, obrigatoriamente, tem que incluir o reconhecimento pela identidade do outro, pelo direito que o outro existe. Estamos cada um, a partir da sua perspectiva, poder enriquecer-se e construirmos este futuro da humanidade em comum. Julgo que esse é um dos grandes desafios que todas as tradições religiosas neste momento enfrentam. E julgo também que o contributo que elas souberem dar para esta construção do futuro comum será um dos critérios para serem julgadas se elas estão ou não estão à altura daquilo que proclamam. Elsa? Uma nota novamente na solidariedade, em que em momentos críticos da humanidade, em momentos difíceis, todos se juntam em prol, seja de que nação for, de que situação for, para ajudar. Portanto, a solidariedade une muito o ser humano e de facto ver o outro como alguém a quem, em tempos de necessidade, devemos dar a mão, independentemente da fé que professa, apoiar, vê-lo como ser humano e demonstrar o amor de Deus. Obrigado. Babita? Eu acho que é importante chegarmos à diversidade através do conhecimento, através do amor, através do trabalho, através de vários aspectos, mas o importante é atingirmos a felicidade e sabermos respeitar-nos a nós próprios primeiro, o nosso espaço, e respeitarmos o espaço do outro. E isso sim, quando conseguimos fazer isso, conseguimos ser felizes. E eu acho que isso é a nossa máxima do hinduísmo, é encontrarmos a nossa felicidade e a felicidade do outro. Eu termino com uma breve frase de Baha'u'lláh que diz: o ser humano é nobre, uma vez que cada um é um repositório do sinal de Deus. Meus amigos Juan, Elsa, Babita, Comunidade Hindu de Portugal, Aliança Evangélica Portuguesa, Igreja Católica Portuguesa, em meu nome Pedro, da Comunidade Bahá'í de Portugal, muito obrigado por termos tido esta conversa tão rica e tão diversa. Os diálogos entre religiões voltam daqui a um mês, na primeira quinta-feira de setembro. Se for o caso, votos de boas férias. Uma boa noite.